Paz do Senhor para você. Hoje é o nosso último dia. É o 30º dia, então é o último dia desse propósito, dessa campanha. Vamos começar outros, com certeza. E aí eu queria compartilhar com você a minha experiência pessoal com Jesus, já que nós estamos falando de vida transformada. E então eu quero deixar para você essa experiência que eu tive. Eu fico até assim meio que tenso em falar da minha experiência, mas foi uma experiência assim muito gratificante. Eu lembro que eu fui muito evangelizado por pessoas. Eu estava numa bicicleta com meu amigo André e Freitas. Nós estávamos pedalando por toda a Ilha do Governador e já havíamos andado assim umas 2 horas. Entramos numa rua que eu não conhecia, um bairro chamado Guarabu. E lá eu vi uma igreja. E aí eu falei assim, eu ainda vou entrar nessa igreja. Os anos se passaram e é claro eu entrei. Mas de volta, aquele período ali, eu lembro que comecei a conhecer pessoas que foram determinantes na minha vida. Queria até agradecer aqui ao Sávio, que foi um instrumento de Deus para que eu iniciasse no Evangelho. O Sávio, ele foi atropelado por mim. Eu tava na hora do almoço, trocou aquela sirene no quartel e todo mundo saía correndo em direção ao rancho, que era o lugar onde nós pegávamos aquele bandejão e caprichávamos na comida, né? Naquela época eu comia muito, gente. E aí eu lembro que o Sávio estava na minha frente, eu atropelei ele caiu, se ralou tudo, ralou o joelho, ralou o cotovelo, se machucou feio. E aí eu falei, pô, desculpa aí e tal, e fui embora, né? Aí, gente, tá, beleza. Ele falou, tudo bem, olhando com aquela cara assim meio que séria. E aí, quando eu cheguei, peguei minha comida e sentei na mesa, quem veio sentar comigo? Ele, sabe? Rapaz, foi meio assim tenso, que eu falei, esse cara agora vai querer brigar aqui, vai querer ir às forras. Mas só que eu pedi desculpa de novo a ele, ele falou assim, não, tudo bem, fica tranquilo e tal. Eu aí, tudo bem, né? Tal, cumprimentei ele, então me desculpa aí mais uma vez. Almocei, fui embora rapidinho, engoli a comida, com medo de ter alguma confusão ali. Tá, beleza. Quando acabou o expediente, nós estávamos no quartel, quando acabou o expediente, aproximadamente umas 4h30 da tarde, nós saímos, todo mundo saiu, e era na Avenida Brasil esse quartel. E aí eu lembro que a Avenida Brasil é muito grande. Do lado onde ficava o quartel, haviam 3 pontos de ônibus, onde vários ônibus paravam. Aí, só que o meu ônibus não era ali, era do outro lado da Avenida Brasil. Eu aí comecei a subir a rampa. E quando eu olhei, eu vejo esse rapaz que eu atropelei, o Sávio, também subindo a rampa. Eu fiquei desconfiado. Porque, afinal de contas, por que ele não pegou o ônibus ali? Olha, a possibilidade de ônibus que tinha ali daquele lado era muito grande. Ele estava justamente indo para o mesmo lado. Eu falei, pronto, agora é que é briga. Aí eu desci e do outro lado também haviam 3 pontos de ônibus, onde vários ônibus passavam. E aí o que aconteceu? Você não sabe. Ele também foi, desceu, e aí quando eu fui em direção ao ponto de ônibus, ele também foi. E encostou do meu lado. Eu falei, agora ele vai querer brigar. Aí ele me indagou, qual é o ônibus que você pega? E aí eu disse para ele, meu ônibus é o 910, que vai para a Ilha do Governador. Aí ele falou assim, o meu também. Eu falei, meu Deus do céu, é agora. Agora esse cara vai querer brigar mesmo. E fui prosseguindo, né? Eu falei, ele entrou no ônibus, mesmo ônibus que eu, sentou do meu lado, começou a puxar assunto, e eu não sou natural do Rio de Janeiro, eu sou de Salvador. Tinha pouquíssimos amigos no lugar onde eu morava. E ele falou que estava indo para a Ilha do Governador também. Aí ele perguntou para mim, ao meu lado, você vai para que bairro? Eu falei, eu vou para o Tauá. Ele falou, eu vou para o Tauá também, eu moro lá. Gente, eu falei, pô, esse cara tá querendo fazer um mal para mim, não é possível. E aí, gente, quando eu soltei lá, aí ele soltou também. Aí ele foi muito amigável, olha, minha casa é ali e tal, se você quiser ir lá e tal. E eu achei aquilo muito legal, deu um alívio. Eu vi que ele morava ali mesmo, segui meu caminho,
cumprimentei e depois todos os dias nós passamos a vir juntos para casa. E aí, legal que depois ele me convidou para ir na casa dele, mas o grande convite que ele me fez foi para ir na igreja. Ele me chamou para ir ao futebol no sábado, eu fui, gostei muito daquele ambiente, da conversa saudável daqueles jovens, e aí ele me convidou para ir domingo à noite na igreja, eu fui. Só que eu fui e o infeliz não ficou me esperando na porta. Eu fui e ele não estava lá, então eu sentei, a igreja cabia 1000 pessoas, imagina um ambiente de 1000 pessoas. E aí eu fiquei ali assistindo aquele culto e tudo que o pastor falava era para mim, tudo que acontecia naquele culto me impactava. Era o mês da juventude, julho de 1988. Bom, com aquela experiência, ao término da mensagem, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu levantei minha mão e disse que sim. Depois ele perguntou se aqueles que tinham levantado a mão queriam ir à frente. Eu fiquei com vergonha e não fui. E aquilo rasgou meu coração muito, muito mesmo. E aí eu lembro que, passado algum tempo, eu fui no quartel. Naquela semana teve culto, na segunda e na terça-feira teve culto. E aí naquele culto deveria ter umas 6 ou 7 pessoas. Quando o cara perguntou quem queria ir à frente, eu fui para confirmar a decisão que eu havia tomado no domingo. Mas o tempo passou e eu não me aprofundei no relacionamento com Cristo. E aí eu lembro que até um amigo meu, o nome dele era Soares, estava cantando uma música não cristã, na hora da corrida. E aí ele perguntou: Roberto, você já parou para pensar no conteúdo dessas músicas que você canta durante a corrida? E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo e aquilo me causou uma tristeza muito grande. Eu fiquei arrependido de cantar aquelas canções. Passado algum tempo, um amigo, eu fui render ele no plantão do alojamento, e aí ele foi e me entregou um folheto, um pedaço de papel. E aí naquele pedaço de papel estava escrito atrás à mão, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu falei, não é possível, é só isso que tem que fazer e eu vou ser salvo. Aí eu fiquei numa felicidade, numa alegria tão grande, eu comecei a entender realmente acerca daquilo que eu havia feito na igreja. E aí uma alegria foi tomando conta do meu coração e eu percebi que eu precisava me entregar para Jesus. Mas não tinha acontecido ainda um compromisso assim, real com Cristo. Então eu lembro que eu estava com uma Bíblia na mão e eu fui para um posto. E aí, quando eu estava lá, eu abri aquela Bíblia, uma Bíblia, era só o Novo Testamento, uma Bíblia pequenininha que cabia na palma da minha mão. Era a Bíblia dos Gideões, Novo Testamento dos Gideões. E ao ler aquilo ali, gente, eu fui muito impactado. Eu quero ler para você aqui, deixe-me ler. Eu separei esse texto aqui. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a figueira secou. E quando eu li isso, veio um desespero no meu coração. Eu nunca senti tanto medo, tanto pavor em toda a minha vida. Um temor caiu sobre mim, porque naquele momento eu me enxerguei naquela árvore, naquela figueira. A figueira era eu, uma árvore sem fruto, uma árvore que não tinha nada para oferecer para Deus. Eu era aquela figueira. Durante toda a minha vida eu não soube dar o meu melhor para Deus, o meu melhor para Cristo. Desde criança eu conhecia histórias sobre Jesus, histórias sobre a palavra de Deus, tudo aquilo me atraía muito. Sempre ouvia aquilo como uma verdade. No entanto, nunca tive coragem de me entregar para Ele. E naquele momento que eu li sobre a figueira, aquilo rasgou meu coração, porque eu era uma figueira infrutífera. Então, eu me sentia seco como ela também. Aquilo causou uma tristeza muito grande e um temor indescritível no meu coração. Eu saí dali e fui para
o alojamento lá no quartel. E aí, quando eu estava entrando no alojamento, o medo era tão grande que eu entrei debaixo do cobertor, no beliche, e fiquei tremendo de medo. Aquilo foi muito forte, mas passou, infelizmente, aquele sentimento que eu tive. E aí, alguns dias depois, eu fui num show, no Maracanãzinho, um show da banda Legião Urbana. Eu gostava muito na época. E aí, durante o show, o Renato Russo, que na época era vivo, ele começou a falar umas coisas e as pessoas começaram a repetir. Tudo que ele falava, as pessoas repetiam. E eu não estava repetindo, eu estava só analisando aquilo que ele estava falando, porque eu não estava concordando. E aí ele falou assim, usou umas palavras pesadas e falou assim: por isso que o país está uma porcaria que está, porque nós somos jovens alienados, o que as pessoas falam nós ficamos repetindo. E eu comecei a olhar para aquele ambiente, à minha direita, à minha esquerda, atrás e na frente, as pessoas usando drogas. E aí eu comecei a enxergar que aquele lugar não era mais o meu lugar. Eu não pertencia àquela realidade, àquela cultura. Então eu fiquei pensando, meu Deus, que lugar é esse? O que é que eu estou fazendo aqui? Ao sair dali daquele show, o show acabou, as pessoas jovens começaram a quebrar tudo, quebrar cadeiras, pular portão que estava fechado, uma baderna. E eu me arrependi de estar ali. E eu falei para Deus, eu orei naquele lugar. Deus, a partir de hoje eu assumo um firme compromisso contigo. Eu vou para a igreja, vou para a escola bíblica dominical e nunca mais vou sair. Nunca mais eu saio daquele lugar. Assim eu fiz e fiquei para sempre na igreja, procurando servir a Deus, procurando andar com o Senhor. Então, o que é que eu quero aqui? Eu quero te encorajar a você tomar uma posição com Cristo. Porque muitas e muitas vezes nós somos assim, amigos. Eu era um amigo do Evangelho, um companheiro do Evangelho, mas eu não tinha compromisso com Jesus. Eu era muito relapso e eu precisei ser sacudido para viver um novo tempo na minha vida. Então, eu quero te encorajar a fazer isso também. Tome um compromisso com Jesus, sirva-o, faça e seja o melhor para Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero agradecer a você esses 30 dias que nós estamos aqui juntos, aprendendo a palavra, orando juntos. Que Deus abençoe, que cada vez mais recaia o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, que você viva o melhor de Deus, amém? Deus, Ele começou uma história e Ele quer completar essa história na sua vida. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine mais e mais. Eu quero orar por você agora no nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado, Deus, querido, bendito e amado, por esses 30 dias de oração. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, colocar agora diante do Senhor a vida dos teus filhos, a vida das tuas filhas. Ó Deus querido, bendito e amado, opera com teu Espírito Santo, levando cada um de nós a desfrutar dos teus planos, dos teus propósitos. A tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Então que a glória do Senhor transforme nossas vidas e que cada um de nós passe a andar em comunhão com o Senhor, fazendo aquilo que é da tua vontade, fazendo aquilo que é do teu querer. Ó Deus, ministra cada vez mais o teu Espírito Santo no coração do teu filho e no coração da tua filha, porque a tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu Deus, faz um novo no nome de Jesus, na vida deste teu filho, na vida desta tua filha. Em nome de Jesus eu oro. Também, Deus, eu quero colocar as necessidades de cada um deles diante do Senhor. Olha para aqueles que estão lutando contra enfermidades, olha para aqueles que estão endividados, aqueles que estão com crise familiar, aqueles que estão com problemas emocionais. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Trabalhe cada vez mais com teu Espírito Santo em nossas vidas. Assim eu te peço, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Então, graças a Deus, que o Senhor nos abençoe mais e mais. Fica na paz e vamos continuar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus.